Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver a questão número 145 do Enem 2024, prova de matemática, prova amarela. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e também que deixe o seu like, ok? Então vamos lá, vamos começar. Questão 145, Enem 2024, matemática, prova amarela, que diz assim: a prefeitura de uma cidade planeja construir 3 postos de saúde. Esses postos devem ser construídos em locais equidistantes entre si e de forma que as distâncias desses 3 postos ao hospital dessa cidade sejam iguais. Foram conseguidas 3 locais para a construção dos postos de saúde que apresentam as características desejadas e que distam 10 quilômetros entre si, conforme o esquema no qual o ponto H representa o local onde está construído o hospital. Os pontos P1, P2 e P3, os postos de saúde, e esses 4 pontos estão em um mesmo plano. Então, temos aqui o esquema, né, com o hospital, ponto H, os 3 pontos P1, P2 e P3, que nesse caso corresponde aos postos de saúde e também, né, uma vez que as distâncias entre eles, né, 10 km, 10 km, 10 km, nos induz a interpretar como um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é o triângulo que possui os 3 lados iguais e os 3 ângulos internos iguais, ok? Então, vamos seguir em frente. Mais à frente a gente vai detalhar mais algumas informações sobre o triângulo equilátero. Então, a distância em quilômetro entre o hospital e cada um dos postos de saúde é um valor entre, aí seguem as alternativas. Então, vamos à solução. Esta questão aborda sobre geometria plana, tá? E, basicamente, o triângulo equilátero. Como eu falei, triângulo equilátero, né, com os vértices P1, P2 e P3, distâncias de 10 km, e o ponto H, né, como foi dito, é o ponto onde ele está na mesma distância, né, de cada um dos vértices ou cada um dos postos de saúde, P1, P2 e P3. Tá? Então, isso aqui nos induz, né, a interpretar como se fosse a mediana, né, do triângulo equilátero, que no caso do triângulo equilátero também corresponde à sua altura. A mediana corresponde à sua altura, tá? E o ponto H é o ponto de encontro das 3 medianas ou das 3 alturas, tá? No caso da mediana é o baricentro ou o ortocentro para as 3 alturas, ok? E no caso aqui as distâncias correspondem, né, como sabemos, a 2/3 da altura, esse ponto de encontro aqui da mediana ou do ortocentro até os vértices, né? Cada um deles, corresponde a 2/3 da altura. 2/3 da altura, tá? Ou, no caso aí, 2/3 da mediana. Então vamos em frente, já que a gente contextualizou, né? Vamos apresentar aqui alguns conceitos relativos ao triângulo equilátero, desses pontos, né? Só para lembrar, uma breve recapitulação. Então, os 3 pontos considerados correspondem aos vértices de um triângulo equilátero, como já falamos, P1, P2 e P3. O ponto H corresponde ao encontro das 3 medianas do triângulo, ok? No triângulo equilátero, a altura relativa a um dos seus lados é também a bissetriz e a mediana. Também pode ser a bissetriz, né? Como já colocado aqui, tá? No caso do triângulo equilátero. Tá? Coincide com a altura, a mediana e a bissetriz. Continuando, né? O baricentro é o ponto onde as medianas se cruzam, como já foi falado. Em um triângulo equilátero, coincide com o ortocentro, também falamos sobre isso, onde as alturas ou perpendiculares dos vértices para os lados opostos se encontram. Tá? Então, definido esses detalhes, né? A gente pode concluir o seguinte, que logo, né, o ponto H, o ponto, né, onde se encontra o hospital, é a distância D
em quilômetros de H a cada um dos vértices. Então, isso aqui é D, D e D. Tá? Cada um distância D do H até cada um dos vértices, ou postos de saúde, né? Propriamente dito. E corresponde, como já antecipamos, a 2/3 da altura H do triângulo equilátero. Então, cada distância dessa aqui, de H até os vértices, corresponde a 2/3 da altura relativa ao lado, né, a ser considerado. Tá bom? Então, vamos para os finalmente, né? A altura do triângulo equilátero, por definição, né, na geometria plana, não vamos entrar em detalhes aqui como chegamos, né? H é igual a L raiz de 3 sobre 2. Tá? H é igual a L raiz de 3 sobre 2. Altura, cada uma das três alturas, né, relativa aos lados, né, que a gente está tratando, é o produto do lado, que é igual, né, 10 para cada lado, vezes raiz de 3 sobre 2. Tá? E a distância entre H e cada vértice do triângulo, cada posto de saúde, que é o D, né, que a gente definiu anteriormente, vai ser 2/3 dessa altura H. 2/3 de H, 2/3 de L raiz de 3 sobre 2. Tá? Aqui eu já posso simplificar o 2 com 2. Antes, porém, né, vamos substituir o L, né, ao lado por 10. Né? Cada lado corresponde a 10. 2/3 vezes 10 raiz de 3 sobre 2. Aqui eu posso simplificar esse 2, ficando somente D igual a 10 raiz de 3 sobre 3. Tá? Como a questão não deu o valor de raiz de 3, tá? Eu sugiro que as raízes de 2, raiz de 3, principalmente, a gente já entre na prova já sabendo seus valores. A raiz de 2 é 1,414 e raiz de 3 aproximadamente 1,732, 1,73. Tá? Então, essas duas raízes, como elas são muito utilizadas na matemática, é importante que a gente já saiba os seus valores. Tá? No caso aqui, ele não deu, já é importante sabermos, né, que raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Tá? Então, fazendo essa substituição, D igual a 10 vezes 1,73, que é a raiz de 3, dividido por 3. Agora, fazendo essa operação matemática, você vai encontrar aí que é um valor aproximado de 5,76. Tá? Observe que a questão ela não está pedindo esse valor exato, ela está pedindo valores, né, que se encontram entre determinados extremos. Então, 5,76 ela está entre 5 e entre 6. A distância é maior do que 5 e menor do que 6. Tá? Basicamente, é esse o valor aqui, esse raciocínio aqui que a gente tem que trabalhar para responder a questão. Com isso, resposta alternativa letra C, a distância em quilômetro entre o hospital e cada um dos postos de saúde é um valor entre 5 e 6, ok? Beleza? Espero que a questão tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço novamente, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, que se inscreva e também que deixe o seu like. Convido você, né, a assistir os nossos próximos vídeos. Obrigado e até lá!